E aí, meu povo, tudo bem? Meu nome é Diogo Fujiki, sou designer, diretor de arte freelancer e, por que não dizer, um curioso incorrigível. Você está no The Sushi Criativo, o canal mais criativamente gostoso do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre design, um pouquinho da timeline, um pouquinho dos conceitos, um pouquinho da minha visão, claro, sobre o que é design. Então chega mais, chega junto, porque o vídeo de hoje vai ser interessante. Mas logo de cara, já se inscreve, já curte esse vídeo pra motivar a gente a criar cada vez mais conteúdos, tá bom? Lembra que a interação de vocês é essencial para o crescimento do canal. Que este é um canal sobre alguém que quer compartilhar conhecimento. Então visualizem como nós fôssemos colegas de sala, beleza? E não como se eu fosse o seu professor, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, o que é design, né? Porque a gente ouve tanto falar sobre isso. Muita gente, eu lembro que antes de começar a faculdade, um tempo atrás, eu não fazia ideia do que era. E alguns familiares ainda hoje não entendem direito, assim. E pra muita gente é meio confuso o conceito. Algumas pessoas interpretam do jeito, outras pessoas pensam de outro jeito. Então existe uma neblina assim sobre a definição disso. Então, pra gente entender direitinho, a gente precisa meio que visualizar uma timeline, né? Pra entender da onde veio surgindo as ferramentas de criação. E aí a gente consegue estabelecer melhor esse conceito. Então, lá no comecinho da civilização, né, da humanidade, quando o Homo sapiens começou a querer se expressar, começou a querer idealizar de alguma forma, né, o que ele sentia, o que ele pensava, ele começou a buscar maneiras, né, de expressar o que ele estava sentindo, os sentimentos dele, ou então formas de ensinar quem estava ao redor dele, ou mostrar como funcionavam as coisas. Ele queria expressar de alguma forma o que ele estava vivendo. Então foi lá que surgiu as pinturas rupestres, aqueles desenhozinhos, né, que tem os homens atirando flechas nos bois. Então, e aí também algumas ferramentas que o homem começou a criar, tipo a lança, né, que começaram a surgir. Aí foi no comecinho. Logo depois começou a desenvolver outras formas do homem se comunicar, tipo a escrita, tipo a pinturas mais complexas, como assim na civilização egípcia, os ideogramas, os sumérios. Foi começando a evoluir. E aí o homem continuava a escrever, a idealizar seus pensamentos, mas precisava de um meio mais, de formas mais complexas, né? Então foram surgindo, como eu falei, ideogramas, hieroglifos, né? Os egípcios, e foram começando a surgir os alfabetos, né? Tipo sumério. Isso na antiguidade, tá bom? Aí também veio os gregos, né? E aí conforme foi evoluindo, o ser humano meio que também avançava essas tecnologias. Então você já se ligou que a tecnologia, conforme ela vai evoluindo, o ser humano vai buscando novas formas de utilizar aquele meio de se comunicar, beleza? E aí toda essa antiguidade foi. Aí foi surgindo o que? O papel, papiro, né? Ou então couro, né? Que eles faziam em couro. Então já começou a ter mobilidade. Se antes era feito em paredes, em pedras, né? Ou então em murais, como muitos povos antigos, a escrita começou a se tornar mais móvel, papel, onde se pudesse transportar. Então já foi começando a mudar o conceito e consecutivamente também as formas de expressar esse conceito também foram mudando, né? E nesse tempo os produtos também foram evoluindo, as tecnologias que o ser humano usava, tecnologias de armazenamento, entendeu? Então, novamente começou essa evolução, foi evoluindo, pronto. E aí a escrita, né, ela foi sendo mais, deixou de ser aquela coisa mística e as pessoas começaram a entender o que é escrita, claro que de forma mais restrita, só que já ficou aquele negócio mais, fulaninho, não é aquela coisa tão divina, né? A escrita começou a ser uma coisa mais humana, né?
né? A gente vem assim, vem o iluminismo, vem o renascimento. Então você tá vendo aí que eu ainda tô atrelando muito a arte. Eles ainda tem um paralelo assim, né? Porque ainda nessa época existiam a palavra design em si não existia, então as coisas eram muito atreladas, entendeu? Então a escrita, a arte, a cultura, a religião eram coisas muito atreladas. Então depois disso veio aí a Revolução Industrial, e aí quando a gente entende a Revolução Industrial, ela meio que influenciou muito, né? Então começou, os produtos eram começados a criação de produtos em massa, então a indústria veio muito assim com o lance de produtos, né? Tecnologias de indústria. Então aí o design começou a cada vez mais se prender da arte, né? E foi se tornando uma coisa mais particular, assim, mais questão de produtos mesmo, entendeu? Foi mais ou menos nessa época que também teve uma virada, né? Que é a invenção da prensa pelo Gutenberg, que meio que aí revolucionou, né? Pronto, aí depois que inventou-se a prensa, revolucionou ainda mais a forma como as pessoas se comunicavam, a forma como as pessoas aprendiam. E aí com a Revolução Industrial e com essa quebra da arte com o design, foram surgindo alguns movimentos, né? Aí veio o Arts and Craft, que era um movimento que ia de contra, né? Essa produção em massa, né? Então era uma coisa mais artesanal, eles queriam voltar àquele que antes dessa época da Revolução Industrial, queriam mais trabalhos manuais. E aí vem todos aqueles movimentos que estão assim, um pouquinho antes do século XX até metade do século XX, né? Que são aqueles movimentos que começam ali no Art Nouveau, que é de 1890 até 1910. E aí tem cubismo, futurismo, dadaísmo, todas essas escolas, né, que tinham particularidades, né, em relação à forma como eles tinham a visão de design deles. Então era um estilo muito próprio, né, como eles criavam as artes, muito ligado às artes visuais, né, mas também a produtos, por exemplo a Bauhaus, que é outra escola muito importante que surgiu ali na Alemanha, acho que durante 1910 até 1900, um pouquinho antes da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. E aí vem alguns movimentos ali dos anos 40, 50, né, que é a pop art, textil, tem todos os movimentos, né, a gente passa os movimentos dos anos 60, os hips, vai chegando, aí vem os anos 80, que são já coisas bem modernas, pós-modernas, né, que vem depois do modernismo, que são esses movimentos que eu falei. E aí finalmente a gente chega ali nos anos 80 para os anos 90, onde é criada a nossa principal ferramenta de trabalho atualmente de criativos, que é o computador. Então cria-se o computador pessoal e aí pronto, boom, tem esse boom de criatividade. Desde que a gente começou a utilizar o computador dessa forma mais pessoal, né, e como ferramenta de trabalho, a forma como a criatividade e a comunicação evoluíram, mudou, né? Então teve esse boom de criativo, de formas de manipulação, tanto de imagem como de vídeo, foram evoluindo. Aí, né, veio a internet também, né? E aí veio a internet, veio a globalização e pronto. Aí a gente tem o mundo como a gente é hoje. Mas então por que eu falei sobre essa timeline? Meu Deus, o que tem a ver, né? Primeiro pra gente entender o quanto, assim, até as tecnologias influenciam a forma como o ser humano se comunica. Lá no começo eram as cavernas, as paredes, depois passamos pelos papiros, pelas pedras, né? Aí depois a gente veio pela prensa, e aí a prensa mudou a forma como as pessoas se comunicavam. Então, você tá vendo? As mídias como foram evoluindo também, né? Parede, papel, pedra, aí depois veio couro, aí depois papel mesmo, né? Igual a gente conhece. Cada coisinha dessa ia influenciando a forma como a gente usava esses meios. Tipo assim, quanto mais leve foi ficando, mais fácil de usar foi ficando, mais para mais pessoas poderiam chegar, entendeu? Então teve essa constante evolução e continuar em constante evolução, beleza? Outro exemplo é você pega, tipo assim, no começo da internet, dos computadores enormes dentro de casa, né? A gente tinha os computadores pessoais e aí foram evoluindo até que hoje o celular
desse tamanhinho, então as pessoas mal têm computadores, né, em casa. A maioria... A phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. O celular hoje se tornou o principal meio de mídia, né? Aí tem a televisão, todos esses meios influenciam, né, a forma como o design foi trabalhando. Então você tá vendo que os produtos, né, que são os meios onde a gente divulga as mídias, né? Eu tô dando exemplo desses produtos, foram evoluindo também junto com a questão da escrita, a questão do design, são coisas que andam assim sempre juntas. E esse nome designer, né, que é o designer, ele é uma profissão, ele é uma nomenclatura, uma forma de falar até que atual, porque antes a gente tinha, as formações eram desenho industrial, tá? Acho que mais ou menos ali nos anos 2000, essa ideia de design não era tão, era bem mais escassa, né? Era uma coisa bem gringa e ainda tava começando lá também. Então ali no começo de 2000 para 2010, né? Eu acho que as principais profissões que levavam esses nomes eram o design gráfico, o design de interiores e ali também o web design, né? Que nesse comecinho da internet, como a gente conhece hoje, né? Foi ali nos anos 2000 e passou por esse processo de evolução até 2010. E aí de 2010 para onde a gente está hoje, 2023, junto com as tecnologias, né? E junto com as ramificações, principalmente do design gráfico e do web design, foram surgindo novas profissões que também tinham essa nomenclatura. A gente viu o motion, né, que começou a se subdividir lá do design gráfico. Então começou a ter o motion design, que eram editores de vídeo profissionais que trabalhavam com o motion, né. A gente começou a ver o Y-Design, né? Por quê? Porque as interfaces começaram a ficar muito mais presentes na nossa vida, né? Então os telefones, os computadores, eles se tornaram parte meio que essencial da nossa vida, principalmente depois da invenção do smartphone, né? Ali com Steve Jobs, como a gente vê hoje, as interfaces... o celular se tornando um microcomputador que todo mundo tem, né? Você lembra que antes o celular não era como é hoje, né? Então, não era um computador basicamente como é hoje. Tinha aqueles pagers, mas ainda assim não eram tão usuais a usabilidade como é hoje. E aí também veio os profissionais de experiência de usuário, né? Que também acompanham assim essa mesma usabilidade dos dispositivos, dos produtos que a gente usa rotineiramente. Branding design, né, que são coisas ligadas ao design gráfico, ao design de visual, identidades visuais, ao desenho industrial, a publicidade, mas em questão de identidade de marcas, né, logo design. Então você tá vendo, tipo assim, como o design se ramificou. Ele era uma coisa, aí foi se tornando mais coisas, e aí com a invenção de mais produtos, invenção de mais formas de usar esses produtos, mais formas de ferramentas de trabalho, essas ramificações foram se expandindo. Por que eu tô querendo falar isso? Para a gente entender que, tipo assim, conforme as coisas vão evoluindo, novas ferramentas que tem esse nominho design vão surgindo. E a gente entender o significado dessa palavra em si, do design, faz a gente entender muito melhor o significado dele e por que ele é atrelado a outras palavras, tá? Então, o Y-Design, o Brand Design, eles são profissionais que eles resolvem problemas, tá? Dentro dessa área deles, entendeu? Então eles resolvem problemas de design, eles resolvem problemas de branding, eles resolvem problemas de motion. Então o motion design é o cara que resolve problemas de motion, hein? Tem um conhecimento de motion específico, essa área específica dentro do design, né? Aplica e executa soluções
soluções para quê? Para o cliente dele, seja soluções de comunicação, seja soluções de venda. Então ele pega aquela ferramenta dele de trabalho e transforma aqui em soluções para o cliente dele, principalmente em áreas visuais, né? Quando a gente tá falando dessas áreas que vieram do design gráfico. Tá, mas entendendo a história da profissão, a gente volta para a palavra, né? Entendendo que o design ele tem muito a ver com que cada profissão dessas, principalmente que ramificaram das profissões criativas, tem em relação a resolver problemas, soluções com essas ferramentas criativas para solucionar problemas, seja de comunicação, seja de vendas, problemas dos nossos clientes. Então, entendendo isso, a gente começa a entender que o design em si, ele tem muito a ver com intenção, né? Ele tem uma intenção de alguma coisa. Então, para ser designer, ele precisa ser intencional. Ele precisa ter um objetivo. E para esse objetivo ser cumprido, ele tem que ter um planejamento e finalmente ter uma execução. Então é isso. Para mim, o design é intenção. O design é objetivo. Consecutivamente, o planejamento e a ação e execução, sempre para resolver e solucionar problemas, e eles vêm sempre para resolver de forma criativa problemas dos nossos clientes. Então o design é essa ferramenta com esses objetivos. Mas vamos dar alguns exemplos. Vou dar exemplo de uma ferramenta que foi uma das ferramentas que a gente usa muito da escrita, uma das ferramentas dentro da escrita. E o grafite, né? Existiu a tinta e o grafite. O que o grafite é? Apareceu como uma solução para escrita onde as pessoas pudessem apagar e reescrever, né? Então o lápis tinha essa vantagem em relação à caneta. Só que no começo era um grafite, era muito grosseiro. E aí começou a existir problemas das pessoas escreverem, sujar as mãos, borrar os cadernos. Tinha esse problema em relação ao grafite. E aí uma das soluções para esse problema foi o lápis. E aí para solucionar esse problema veio a invenção do lápis. Ele tinha esse revestimento de madeira entre o grafite e a sua mão. E você não suja a sua mão, não sujava. Só que aí a gente tem novamente um novo problema que surgiu com a invenção desse lápis. Olha aí, solução de problemas, olha aí. Objetivo, intenção. Que foi a forma como a gente apontava, né? Porque esse revestimento ia quebrando e aí o grafite ia sumindo. Então, primeiro a gente usava uma faca, né? E essa faca começou a se usar, só que ela dava muito trabalho. As pessoas se cortavam muito, perigosa, e não era tão prática, né? E aí as pessoas perceberam que precisavam de um método mais fácil para apontar um lápis, porque para afiar essa lâmina, na verdade, porque ficava inviável, né? Ficava perigoso, muitas pessoas se cortavam, né? E aí foi que veio a grande invenção, uma grande solução de problemas, que foi o apontador. Então você vê todo o caminho que a gente chegou até o apontador, você viu como foi aparecendo problemas e aí soluções para esses problemas, e essas soluções também foram tendo mais atualizações de resoluções, né? E essas atualizações traziam algumas vantagens, algumas desvantagens, e foram criando outras soluções para afunilando cada vez melhor. E aí os primeiros apontadores eram super grandes, eram super grosseiros, assim, e eram muito caros, né? Até porque nessa época quem tinha acesso ao conhecimento eram pessoas de maior poder aquisitivo, então fazia sentido. Mas aí o conhecimento começou a ficar mais difundido, menos elitizado, mais pessoas tinham acesso ao conhecimento, e aí esse apontador precisava de uma evolução, porque os usuários desse apontador, né, as pessoas que utilizavam foram mudando a sua posição social, a forma como se usava essa ferramenta foi mudando. Então aquele apontador gigante, enorme, ele deixou de ser usual e precisava de um apontador mais barato, com custo-benefício melhor para atender todas as pessoas que iam utilizar, as diferentes classes. E aí criou aquele tecnologia de apontadores que foi evoluindo até os apontadores menores e mais baratos, como a gente conhece hoje. Você viu o produto. Primeiro uma solução, né? Que você viu a história que viu lá de trás da escrita, e aí depois esse produto foi surgindo para ajudar e foi evoluindo e foi aparecendo mais problemas. E aí a gente tinha que ter mais soluções para esses problemas, e para ficar cada vez mais usual. E aí também a história, a tecnologia, os usuários iam mudando, e aí esses meios também, esse produto precisava evoluir.
E aí essas ferramentas de design, né, seja de produto, seja de usabilidade, vieram junto, né, e foram evoluindo junto com o produto. E aí meio que isso é um processo, né? É um processo de design. E novamente você vê como a intenção é tão importante em cada etapa dessas evoluções que existem. Belezinha. Outro exemplo que eu gosto de dar muito é de motos, porque eu adoro motos, sou apaixonado por motos. E eu quero trazer esse exemplo para vocês porque é bem fácil de entender também. E eu gosto de dar esse exemplo também, porque além de eu gostar de motos, é um exemplo que fica bem fácil das pessoas entenderem, que é o design das motos, tá? Então eu vou pegar duas motos, olha, essas duas motos aqui, que são da mesma marca. Você olha bem para elas, elas têm um design completamente diferente, né? Elas são motos que têm assim, a estrutura dela, de construção do projeto, são diferentes. Mas se você olhar bem o motor, é o mesmo. Olha bem, o motor dessas duas motos é igual. Elas são da mesma marca, né, como eu falei. Mas o motor é igual. E por que existem dois tipos de motos diferentes? Porque existem usos diferentes para essas motos. Então, esse cara aqui que compra essa moto aqui, a moto A, ele vai ter um uso A, vai ser um usuário A, e esse cara aqui que compra a moto B vai ter um tipo de uso diferente. Essa primeira aqui é uma moto custom, tá? São motos que eles chamam de cruisers, né? Custom, que além delas ter o lance da customização, claro, porque vem o nome, são motos que tem toda a estrutura dela, design planejados para grandes viagens. Então são motos que quem compra, quem gosta de utilizar essas motos, o objetivo dela, olha aí o objetivo, é grandes viagens. E sendo assim, ela é uma moto que, então, por você passar mais tempo pilotando, ela exige que você tenha um conforto melhor. Ela precisando de um conforto melhor, ela vai precisar de posições de pilotagens, né, de uma estrutura física dela mais confortável. Ela vai precisar, para ter essa pilotagem confortável, não é uma pilotagem agressiva, ela vai precisar de muito torque para a pessoa ir tranquila na viagem, entendeu? Por ser viagens grandes. Já essa outra moto aqui, que é uma Café Racer, é uma moto para viagens curtas. Tipo assim, o cara ir de um lugar B para cidade, o cara ir de uma cidade próxima a outra, 1 hora de viagem no máximo. Então ela é uma moto de viagens curtas, ela é uma moto que tem essa posição mais agressiva, porque o conforto foi deixado de lado pela estética. Ainda existe conforto, mas a estética aqui, o conforto não é a principal. A estética, o conforto dá lugar pra estética, por isso que essa posição agressiva, né, vem assim de velocidade, vem do cara mais, aquele cara mais bad boy, aquele cara mais gosta de fazer ultrapassagens, entendeu? Então você vê que a estrutura do quadro dela ela é mais curtinha, a posição que a pessoa vai pilotando é diferente. Você vê como o projeto influencia. Então você tá vendo, 2 usuários diferentes. A moto tem a mesma tecnologia, o mesmo motor, mas 2 designs diferentes para usuários diferentes. Esse lance de conforto, você pode ver, essa aqui o cara vai assim, com os brações para cima, a lombar bem encostada, enquanto o outro vai assim, curvado para frente. Eu sou bad boy, sou agressivo, porque ele quer passar essa impressão, mas a lombada esse aqui, se ele passar 3 horas de viagem, meu amigo, vai estar péssima. Enquanto esse daqui, do cara que vai sentado, com os pés bem apoiados, vai estar bem melhor. Então lembre-se, novamente, que o design é objetivo, o design é intenção. E aí vem a planejamento e a ação, né? Que o planejamento e a ação, nesses casos, eles têm muito a ver com esse estudo, né? Dos usuários, entender os usuários, entender onde esse usuário vai transitar com essa moto. Tudo isso faz parte do planejamento. Quanto eu vou poder gastar no projeto, tempo que eu tenho para esse projeto, para executar. São todos exemplos de design, né? O que é o design? Então eu acredito mesmo que um bom design, resumindo aqui, é aquele em que o design ele pensou naquele objetivo, na intenção, e aquela intenção atingiu as pessoas que ele gostaria de atingir. Existe muito esse lance de bom design, mau design. Eu acredito que o design é bom se ele consegue acertar para quem ele tá pensando, né? Para aquele grupo específico, porque também um design muito generalista ele vai ficar mais complicado. Então, tipo assim, uma cadeira, você tem vários tipos de cadeira, tipo essa aqui, cadeira de escritório, cadeira de ficar no bar,
cadeira de trona, tem cadeira de cinema, cada uma delas com um objetivo diferente. Você não vai botar uma cadeira de restaurante com o preço de uma cadeira gamer com o mesmo conforto, porque os objetivos delas são diferentes. O cara que você não pode botar uma cadeira muito confortável no bar, porque senão o cara vai querer ficar lá muito tempo e vai acabar com a rotatividade dos clientes. Do mesmo jeito que você não pode colocar essa cadeira aqui, uma cadeira de madeira super dura, pra um cara ficar com a lombar doendo, porque ele vai passar o dia inteiro numa cadeira dessa. Então, pra finalizar, e agora que a gente compreendeu bem, deu esses dois exemplos, pra mim é isso. Resumindo, design é intenção, são produtos, são metodologias, né, que são intencionalmente pensadas para aquele objetivo, tá? Então, eu acho que não existe design sem intenção, tipo cagada, né? Se foi pela cagada, não foi design, tá? Muito do que a gente vê hoje em questão de design tem a ver com usabilidade, ela vem dessa intenção, então tem muita pesquisa, muito teste com usuários, que também é outra ferramenta, né? Que é o UX Design, que realmente tem muito disso, de pesquisa, de teste. E a gente vai conversar mais pra frente, direitinho, entendendo essa palavra, o significado dela. Mais pra frente a gente vai partir para o UI Design. Eu quero conversar com vocês sobre o UI Design, porque é o que eu tô estudando bastante e tem coisas bem legais que eu quero trazer em relação a isso, beleza? Então espero que tenha ficado bem claro pra vocês. Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar, tá? Isso aqui é a minha visão, é o que eu penso sobre isso. E assim, você pode discordar, você pode comentar, é muito legal a gente discutir. Deixa o seu like, né? Compartilha se você gostou com alguém da área, que eu quero continuar sendo seu colega de classe. Beleza? Tamo junto. Um abraço do Sushi e tchau.